Bom dia, está começando mais uma edição do programa Terceirização na Band Curitiba. E o nosso assunto principal de hoje é a terceirização dos serviços, que está chegando aos clubes de Curitiba. E nós vamos conversar aqui no estúdio com o diretor de marketing do Círculo Militar do Paraná, Jacob Tauchek, e com o diretor de marketing do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, o SEAC, o Manuel Júnior, que está conosco também. Começando com o diretor do Círculo Militar na área de marketing, o Jacob Tauchek, que tem essa experiência mais recente de terceirização. O que é que levou o clube a pensar em terceirização dos seus serviços? A terceirização, principalmente na parte de bares, restaurantes, a sauna, para tirar o foco do clube para cuidar do fim que mais se propõe, que é cuidar do associado, que eu sou o maior cliente. E a partir do ano passado, ela já terceirizou parte do complexo novo das piscinas, com toda a parte de auxiliares civis gerais, e vem pensando em terceirização de pátio, de portaria, dependendo tudo de uma avaliação de custos, como ficou esta terceirização já concretizada para dar sequência de um trabalho melhor. E até aqui o resultado foi positivo com relação a serviço e redução de custos? Está satisfatório o resultado. E vamos saber aqui do Manuel, que representa o SEAC como diretor de marketing. É uma área nova, porque antigamente a terceirização era muito restrita a alguns setores, órgãos públicos, e está havendo uma mudança rápida no país, que chega aqui também a Curitiba. Correto. Bom dia aos telespectadores que estão em casa nos ouvindo, ao diretor de marketing do Círculo Militar, Alvire. Esta é uma realidade factível, não tem mais como voltar atrás. A terceirização está presente hoje em todo e qualquer segmento. Os clubes agora estão descobrindo esta variável que é, como o Jacob falou, você foca no teu cliente, você foca no resultado que você objetiva, no planejamento das suas atividades culturais e deixa esse serviço para empresas que efetivamente são especialistas naquela execução do serviço. Com isso, você ganha capilaridade, ganha produtividade, tá? E também você tem uma segurança jurídica maior. A procura de outros segmentos parte das empresas, do próprio SEAC, ou é espontânea? Aparecem interessados em saber da possibilidade da terceirização? No mundo moderno, quando nós estamos hoje, a economia é pujante, onde que você não pode ter erros, onde que você tem que se focar no teu negócio, fazer mais com menos. Então, é natural a procura pelo segmento de terceirização num todo, seja dos estacionamentos, seja nos personal trainers que estão nas academias, seja no serviço de jardinagem, no serviço de manutenção predial, é uma latente. A logística hoje, você tem que terceirizar a sua frota de veículos. Então, é muito amplo e todos os segmentos nos procuram. Tá? Então, nós estamos presentes em aeroportos, hospitais, limpeza de aeronaves. Então, não há como você falar, hoje tudo é terceirizado. Tanto é que as pesquisas em números, já tivemos outros programas sobre isso daí, onde que nós verificamos que 92% do PIB dos países do primeiro mundo compõe-se de serviços e são terceirizados. Então, não tem mais volta. O senhor Jacob, que está fazendo a experiência, praticamente iniciando, outros clubes podem ir nesse mesmo caminho? Como é que o senhor está sentindo? Houve alguma curiosidade das pessoas? Afinal, era uma inovação, algo que não era comum? Outros clubes já vêm aplicando a parte de portarias e alguns serviços focados em academias, o personal, professores de academia, professores dos esportes, mesmo já vem aplicando essa atividade e alguns até com interesse de aumentar mais esse efetivo de terceirização. O senhor acredita que o fator fundamental seja, além de tudo, a questão do impacto financeiro na folha? O que as pessoas têm que hoje pagar todo mês a partir de uma grande folha? No seu caso, praticamente dá para dizer que é uma pequena cidade, 12 mil pessoas envolvidas no Círculo Militar. E o nosso clube não é o maior, tem outros clubes maiores ainda que com impacto de cidade bem maiores do que o Círculo Militar do Paraná. E em razão dessa conjuntura econômica que todo o país, não só os clubes, como as empresas vêm passando,
Então, nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, onde o nosso principal cliente é o associado. E nós temos que tomar todo o cuidado que esse associado seja bem atendido com a limpeza, com a qualidade dos serviços prestados e, enfim, todo o serviço que ele solicita que seja prestado para ele. Na sequência, como é que foi? Começou por onde a terceirização? Como é que ela evoluiu dentro do clube? Por segmentos, por setores? No clube iniciou com restaurantes, bares, lanchonetes do clube. A partir daí, um complexo novo foi inaugurado, onde tem as academias, piscinas e a sauna, onde foi contratado o pessoal de serviços gerais para que atenda todo esse serviço, que é focado mais à noite. E a partir de agora, a gente vem pensando, estamos fazendo todo o exercício, se convém, como fazer para pensar em portaria, que tenha mais qualidade no serviço e menos falta de colaboradores, que acontece muito na instituição. E o Manuel Júnior, falando pelo SEAC, pensando na área de marketing do SEAC, que abrange a divulgação do serviço, é uma categoria bastante grande no Paraná hoje, as empresas são bastante representativas dentro desse quadro. Por onde vai evoluir a segmentação, a terceirização? Por onde que ela vai crescer a partir de agora? A tendência é cada vez você ter um nível de profissionalismo maior. Tá? Esse nível de profissionalismo, as empresas hoje estão se especializando. Se especializar é cuidar da saúde laboral do empregado. É você ter uma equipe de médicos preparada, que é o SESMIT da empresa. Então você tem que ter a área de segurança bem sintonizada com a necessidade do contratante, você fazer todo o processo de segurança jurídica, você trazer a segurança jurídica na hora da contratação. A evolução vai ser uma profissionalização cada vez maior para todo o segmento e você trazer o resultado para o contratante. Qual que é o resultado? É aquilo que o Jacob falou, ele foca no que é a atividade principal dele e deixa as empresas fazerem o acessório. Então não tenho dúvida que neste ano o Paraná dará um sobressalto, mesmo com essa recessão, da terceirização em todos os segmentos. Por quê? Você ganha em produtividade, entendeu? Você tem um resultado bem maior quando você faz um cronograma de execução de atividades, você coloca em prática. Alguns empregados, com o passar dos anos, que eles estão muito tempo na casa, eles adquirem vícios, pequenos vícios que vai passando desapercebido. E quando você tem uma equipe cuidando desse pessoal continuamente, você consiga com que ele seja motivado a melhorar o procedimento, que seja ele qualificado, e ele vai buscar sua qualificação e vai fazer o melhor para ter uma remuneração diferenciada até, e isso é possível. E aí, começando pela vigilância e limpeza, que foram os primeiros segmentos, o curioso é que há hoje muitas outras ofertas. Isso surge naturalmente das empresas, descobrindo outras áreas em que pode atuar, as empresas fornecedoras? Todas. E hoje nós estamos falando especificamente dos clubes de Curitiba e do Paraná que estão buscando essa nova tendência de terceirizar, saindo do modelo que foi muito praticado, que era o tradicional, tá? E hoje eles buscam essa melhor eficiência. Tá? Mas nós podemos falar de cooperativas. No Paraná nós temos grandes cooperativas que terceiriza desde a sua frota de veículos no transporte de cargas, que cuida dos seus silos, que na área técnica de agronomia, ele busca profissionais e são remunerados pela sua capacitação. Na área de engenharia florestal, então a gama de oportunidades são enormes. Mas voltando aos clubes, eles estão descobrindo isso aí, que eles podem fazer mais com menos, que eu acho que é a receita do sucesso. E todos procuram. Logicamente que eles têm que ter a segurança, buscar conhecer qual a empresa que está ali atuando, conhecer através do SEAC os cursos que são fornecidos gratuitamente pelo segmento, que nós podemos dar a eles, e aí você, como está falando aí da limpeza e vigilância, que era o início, mas aí você vai com recepção, você vai com o serviço de cozinha. Cozinha é uma área muito volátil, tem muita volatilidade, então você precisa de uma empresa especializada para cuidar da sua cozinha. E aí vem toda a questão da higienização, a alimentação, a nutrição, que as empresas hoje têm seus nutricionistas preparados para isso daí. E por que não você fazer isso num grande clube, que você tem uma rotatividade? Na hora que falta um profissional, como você vai fazer? Nesse momento, você não tem de onde tirar, você vai ter que remanejar. E se você tem uma empresa
preparada para essa finalidade, ela com certeza vai estar com sua equipe de coberturas de falta, atuando naquele momento e você não vai ter um desgaste. Nós temos um intervalo, já voltamos para o programa Terceirização, hoje aqui na Band Curitiba, está falando sobre a terceirização nos clubes. Já voltamos. Não temos mais lugares nesse horário, senhor. Teremos que transferi-lo para a primeira classe junto com as candidatas do Miss Universo, ok? Ah, o senhor tem alergia a camarão? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Vamos adiante com o programa Terceirização. Hoje, aqui na Band Curitiba, nós estamos falando sobre a tendência de terceirização nos clubes na capital. E um dos grandes clubes de Curitiba, que é o Círculo Militar, já pratica a terceirização. Conversa conosco aqui o diretor de marketing do clube, Jacob Tauschek. Sr. Jacob, há agora um momento novo, são só 4 clubes aqui do Paraná que vão entrar no apoio do Ministério dos Esportes para aumentar ainda mais a sua atividade. E aí entra essa estrutura toda, cada vez com mais demanda do próprio clube para atender essas inovações? Sim, esse é um projeto que foi assinado agora dia 1º com o ministro do Esporte, que esteve em Curitiba. E é um de 16 clubes do Brasil, 4 do Paraná foram agraciados em razão de todo o preenchimento dos documentação, certidões, todas em dia. Então, esses clubes foram contemplados com uma verba e outras verbas que virão a seguir já no projeto 2, 3 e 4, que estão já sendo trabalhados. E com isso, com certeza, vai abrir espaço para terceirizar alguns serviços que são atletas de alto nível que precisa atender os ginásios de esportes, toda a infraestrutura do clube para atender esses esportes. É que a complexidade, pelo que a gente entende dos fatos que vão acontecendo, vai aumentando. Mais exigências, mais profissionais, mais setores para atender? Exatamente, a exigência é muito grande e tem que seguir à risca sob a hipótese de você perder outros recursos para frente. Manuel Júnior, como é que está sendo esse trabalho das empresas para levar essa conscientização, essa visão para os clubes, da oportunidade existente hoje de facilidade de administração a partir da terceirização? Esse trabalho ele é um pouco lento, né? Porque você faz uma série de eventos, fazer o entendimento da legislação, você demonstrar a segurança jurídica que você traz com a terceirização, a eficiência, mas é válido, é muito válido porque há um reconhecimento, tanto é que nós estamos com um programa Terceiriza a Ação para divulgar realmente a relevância do serviço prestado, como que pode ser fortalecida uma instituição, o resultado que ela vai agregar a médio prazo, porque é muito complexo. Você, quando vai na casa do seu contratante, no seu possível tomador dessa mão de obra, você tem que pensar em todos os aspectos. E nesses aspectos aí você tem que levar ao associado dele, dos clubes, que aquela mudança de cultura vai trazer um benefício para toda a instituição. Não somente pensar em redução de custo. Isso aí é fato que ocorre. Mas você saber que esses profissionais eles serão melhor qualificados, eles terão oportunidades, porque surge a oportunidade de crescimento vertical, não tenha dúvida nenhuma, porque a pessoa ela vai se qualificar, ela vai buscar melhorar. Então é nesse segmento que a gente busca sempre estar se aproximando dessas instituições. Entendeu? Os argumentos principais na hora da apresentação da terceirização vão nessa linha, então, questão de custo, que reduz,
a responsabilidade trabalhista, que dessa forma também não fica sobre o clube, né? E a questão da qualificação. Qualificação. A qualificação porque quando você retira alguns serviços que são acessórios ao clube, nós estamos falando de clube aqui, o que foca? Vai sobrar mais tempo para todo o corpo diretivo dessa instituição, ela trazer melhores resultados das suas instituições, como o Jacob agora falou, que conseguiram buscar um recurso financeiro. Parabéns aos clubes do Paraná, que 4 são daqui, né? Como se deve ser? Sobrou-se tempo, teve mais tempo para cuidar da sua atividade fim, porque alguém está fazendo aquela atividade que vamos chamar nesse momento de acessória. E isso daí traz maior tempo a eles. Eu acho que a eficiência que seria o carro-chefe para você falar terceirização é uma coisa irreversível. É uma situação, melhor dizendo, um negócio irreversível. O senhor Jacob Tauchek, que no Círculo Militar responde também pela direção do clube, na área de marketing, tem uma visão do que representa administrar um clube, porque é muita coisa, hein? Para a gente entender todo esse trabalho. É muita coisa que você tem o teu principal cliente, que é o associado, dentro de casa. Então a cobrança é muito grande nessa atual conjuntura do país hoje, as dificuldades não só das empresas, dos clubes maior ainda, porque o faturamento deles são as mensalidades do associado, e tem de buscar recursos de outra maneira, alocando os espaços e buscando publicidade. Então é um trabalho árduo que depende de muita competência, muito trabalho, e um trabalho assim de doação de cada diretor que estão lá sem receber, eles doam seu tempo para que o clube mantenha sempre em crescimento. Isso é muito comum, muitas vezes são voluntários, né? A maior parte são voluntários, pessoas que gostam do clube exatamente. E que se dedicam a ele. Exatamente. E de que forma essa manutenção, o que é que pesa mais? Para a gente ter uma ideia, para o clube, o que é mais caro? É em primeiro lugar a mão de obra, a folha? A folha de pagamento é em primeiro lugar. Esse absorve 60%, 70%, 72% do faturamento do clube. E aí, o Manuel, que trabalha do lado das empresas, dá para ter uma ideia o que é que significa, fazendo um comparativo, um clube convencional e a partir da terceirização, dá para ter uma ideia do que representa de ganho para o clube no sentido de gasto menor? Eu penso que você, quando tem um cronograma de trabalho, você escolhe os melhores momentos de execução de determinadas tarefas. Você tira um custo fixo, tá? E você terceiriza pontualmente aquilo que tu precisa. Nós não estamos falando aqui somente dos serviços continuados. Nós estamos falando aqui ou você pode trabalhar por ordem de serviço. Então você tem uma demanda elétrica, você tem uma demanda de manutenção e você vai pagar pontualmente por aquele serviço. Você, logicamente, não vai ter 2, 3, 4 profissionais da área administrativa cuidando dessa relação interpessoal com esse fornecedor, não, com esse funcionário fixo teu. E muitas vezes ele fica ocioso e ele não é bem aproveitado como deveria ser. E quando você faz essa transição para uma empresa especializada, ela vai fazer um cronograma onde todo o tempo dele será plenamente ocupado. E com isso você traz resultado na folha de pagamento, que vai reduzir do clube, melhora o resultado financeiro e há uma maior felicitação dos associados, como foi dito agora há pouco. Não vejo ali como você pensar somente nessa visão. Tem que se pensar num ganho em escala. É isso que você terá. E você vai ter uma estrutura mais enxuta e mais proativa. O resultado ao nosso contratante, que nós sempre primamos, é desta forma. E os resultados, nós temos cases de sucesso. O importante é que na hora que for fazer a apresentação, buscar alguma empresa, verifique o know-how da empresa. Verifique se ela tem uma saúde financeira boa, se ela tem uma estrutura para te atender bem. Isto é o principal, entendeu? Você tendo isso daí, verificando ao mercado, tendo cartas de referência para ver da qualidade, você vai trazer toda uma segurança jurídica para o seu clube, para os seus associados e para a diretoria, porque não é uma lição muito fácil. Quando você terceiriza, é uma mudança de cultura. E essa mudança é complicada. E o SEAC ajuda nesse aspecto de verificar, de saber o histórico de cada empresa, qual empresa está realmente legalizada?
O SEAC busca trazer para o mercado, se há alguma pendência, se existe hoje nos cadastros dos fornecedores, nós temos como verificar. Mas o mais apropriado é você pedir carta de referências, porque a nossa função é regulamentar o mercado no sentido de fazer com que os empresários cumpram com todas as suas obrigações trabalhistas, legais, mas o mais importante é saber da estruturação. E aí nós teríamos como ter outros segmentos para dar essa informação aos nossos possíveis clientes, contratantes. Senhor Jacob, como é que foi com relação ao restante do clube, da diretoria, dentro das fases iniciais da terceirização? Há hoje alguma preocupação? Porque toda mudança geralmente leva a um debate, a um temor. Assim como qualquer segmento, sempre a mudança é complicada, existe a resistência. Até hoje, com a terceirização que aconteceu no clube, existe alguma resistência que acham que não é melhor o caminho à terceirização. Os clubes têm outro agravante, que eles têm funcionários de 10, 15, 20, 25 anos. Então, essas rescisões para mudar um projeto grande do clube, não tem como pagar um passivo todo da rescisão de vários funcionários com muito tempo de casa, que teria um custo muito elevado. Então, teria de fazer uma terceirização escalonada. Então, cada troca de segmento novo, terceiriza. Porque, de um todo, é muito difícil de conseguir em qualquer clube. Mas a vantagem é que, se eventualmente acontecer de não ser oferecido um bom serviço, fica mais fácil trocar de empresa. Sim, aí inclusive com o SEAC, por exemplo, faça um estudo clube por clube. Esta rescisão, este passivo que teria numa troca de funcionário, de uma parceria de como chegar que os dois lados se atendam e cheguem num ponto comum que viabilize essa troca de uma equipe maior de trabalhadores. Manuel, dentro da visão do SEAC, o que significa esse mercado? Vamos falar aqui do Paraná, que é o principal para o SEAC, né? O que significa? São muitos clubes, pelo menos um por cidade, dá para dizer, na média, no Paraná. É um mercado grande, né? Bastante grande, e a terceirização deles é corrente, é contínua. Nós estamos falando hoje em escala, nós estamos falando clubes de grande porte, mas os clubes de menor porte, já é estatística, que você terceiriza a parte de segurança quando você faz um evento. Você terceiriza a parte do buffet, que você contrata num evento de casamento, nesses espaços aí de eventos que ocorrem em Curitiba. Mas colocando só uma parte do que o Jacob falou, tem casos já aqui no Paraná, onde o empregado que tinha vínculo com o clube, ele acabou se desligando nessa transição e acabou vindo trabalhar na empresa terceirizada. Foi qualificado, foi ajustado a algumas funções, houve promoções, e ele hoje está dentro da terceirizada, desempenhando igualmente, porque ele já tinha afinidade com aquele ambiente de trabalho dele. Então, é possível, em alguns casos, essa transição tranquila. E nos clubes menores, como tu falou, aí no interior, principalmente, há uma tranquilidade na terceirização. Em menor volume, nós estamos hoje falando SEAC em maior volume, em função do que vai trazer um bom resultado a esse novo público, que são os clubes aí que estão buscando essa terceirização. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Na sequência, vamos falar dos funcionários dos clubes, como é que eles ficam quando começa esse processo de terceirização. Já voltamos. Não temos mais lugares nesse horário, senhor. Teremos que transferi-lo para a primeira classe junto com as candidatas do Miss Universo, ok? O senhor tem alergia a camarão? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor, e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato?
Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Vamos então para o nosso último bloco aqui na Band Curitiba, o programa Terceirização de todos os sábados, falando agora sobre a situação dos funcionários nos clubes quando acontece a terceirização das atividades. O Manuel Júnior, que é diretor de marketing do SEAC, pode explicar como é que se dá esse processo. Normalmente pode haver preocupação do funcionário quando vê que o clube está optando por esse caminho da terceirização. Correto. Isso daí é de uma forma gradativa que acontece essa terceirização, quando é um volume muito grande. Temos clubes aqui com 300 funcionários em Curitiba, em funções diversas, que poderia tranquilamente ser terceirizados. O que ocorre usualmente, não vou dizer que é regra geral, mas que aqueles profissionais que já não estão em seu tempo de aposentadoria, que tem muitos ali que estão há 12, 15 anos no clube e chega o momento de se aposentar. Aqueles que estão ainda querendo continuar na vida laboral, são chamados pelas empresas terceirizadas, se assim o queiram, para entrar nessa empresa, fazer funções similares ou receber a qualificação e, de repente, ter uma oportunidade de crescimento. Tá? Então, desta forma que nós tratamos. Muitos clubes, não vou aqui responder por eles, mas já tenho conhecimento, que optam por utilizá-lo em outras atividades que naquele momento não vai ser o foco da terceirização, que também é válido, mas o desemprego dificilmente vai ocorrer. Simplesmente vai haver mudança de metodologia de trabalho, com a meritocracia desse profissional que vai ser melhor aproveitado. E o senhor Jacob, que já passou por isso na terceirização do Círculo Militar, como é que foi para vocês essa transição? Como é que vocês trabalharam com aqueles funcionários que já eram parte do clube? No início foi difícil, principalmente na parte de academia, com professores, de personal. Aconteceram não se adaptaram, mas hoje estão assumindo que vai acontecer, certo? E estão assumindo e sem maiores problemas. Senhor Jacob, aproveitando sua experiência, seu trabalho, tem uma dúvida que já vem de muito tempo, pelo menos há 20 anos se fala, qual será o futuro dos clubes? Afinal, tanta coisa mudou, né? As praias, as estradas ficaram mais fáceis, muito lazer em casa, as cidades mudaram. Qual é o futuro dos clubes? Como é que o senhor administra um clube tradicional como é o Círculo Militar pensando nisso? O Círculo Militar, nós estamos fidelizando mais o associado, resgatando o dependente, o filho do associado, que antes, até pouco tempo atrás, alguns clubes continuam fazendo, entra com 24 anos, termina a faculdade, e ele perde este dependente, este futuro associado. E o Círculo Militar hoje está fidelizando, onde vai enraizar a família, onde este associado ele continua até 32 anos como dependente, pagando um percentual da mensalidade, e desde que não tenha dependente. Então você fideliza esta família dentro do clube. E oferecendo a ele várias atividades, várias ações dentro do clube que ele acaba permanecendo frequentando o clube. E falando nisso, Manuel Júnior, quando nós falamos sobre sobrevivência dos clubes, voltamos novamente à questão da terceirização, né? Porque aí é uma forma de simplificar, de tornar menos dispendioso todo o custo que representa. Hoje, com essa diversidade que você falou de lazer, que temos hoje, com a mobilidade urbana, onde você se isla com facilidades, os clubes realmente têm um grande desafio, né? Porque eles têm uma receita um pouco menor, porque ele tem que ter um atrativo, tá? E você tem que pensar o quê? Como você gerar melhor resultado. E é essa forma, você tirando o que hoje não é o adequado, trazendo empresa especializada para executar, reduzindo os seus custos e com a garantia, porque veja bem, os clubes como o Círculo Militar e outros aqui não são a grande maioria, mas eles têm uma estrutura muito competente na área de gestão administrativa, na área financeira, na área jurídica, mas não são todos os clubes do Paraná que têm essa estrutura. E às vezes involuntariamente pecam, não cuida daquelas obrigações simples, que é o controle do cartão ponto, é os exames de saúde ocupacionais dos empregados que estão envolvidos, não cuida da saúde laboral.
Você veja bem, você hoje para uniformizar um profissional, o que tu tens? Tu vai comprar em pequena escala. Quando você terceiriza, essa empresa geralmente ela compra em larga escala, ela te traz resultados. Quando ela tem um médico do trabalho, ela verifica se algum movimento ergonômico está sendo feito equivocadamente. Tá? Nisso daí você prevê preventivamente qual a possibilidade de uma ação trabalhista. E as empresas têm a sua retaguarda jurídica que conhece muito bem que é o que eles fazem de melhor, né? Portanto, hoje a terceirização, num sentido, no contexto geral, vai ser uma vertente que vai continuamente. Esperamos conquistar os nossos clubes do estado do Paraná. Muito obrigado pela participação, obrigado também ao diretor aqui do Círculo Militar, muito obrigado a você que ficou ligado no programa. Voltamos no próximo sábado às 11h30, falando sempre sobre a terceirização nesse espaço aqui na Band Curitiba. Bom final de semana para você.